O estudo de hoje tem como título Inquieto em um deserto. Inquieto em um deserto. O povo de Israel estava peregrinando há um ano, mais ou menos, e de repente começaram a murmurar depois de um ano. Estavam protegidos, cuidados, alimentados com o maná do céu e começaram a murmurar. O que eles diziam? A murmuração toda era assim: vocês nos tiraram da terra do Egito, onde nós tínhamos carne, pepinos, melões, alhos, cebola. Veja bem, murmurando por causa de carnes, pepinos, cebolas e coisas desse tipo. Estavam no deserto e reclamando, reclamando e reclamando. E isso está em Números 11, de 1 a 15. Esses versículos contam a história toda. E reclamaram que queriam comer carne. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Quando o povo ficou reclamando, e olha, não era um pouquinho de gente reclamando, era uma multidão reclamando que queria essa comida. Interessante que eles lá no Egito, eles estavam em situação de escravidão. Em que lugar do mundo ou em que situação da humanidade que escravos foram bem tratados? Escravos são sempre maltratados. Mas, curiosamente, essas pessoas, esses israelitas do deserto, queriam voltar à escravidão e estavam com saudade do que comiam quando eram escravos. Parece estranho isso, mas é o que eles estavam fazendo e reclamando muito. Aí eles chegaram a Moisés e descarregaram suas lágrimas, suas lástimas e suas súplicas e sua irritação. E olha o que chama atenção aqui, é que Moisés disse assim ao Senhor: por que afligiste o teu servo? E completou: e por que não achei graça aos teus olhos, que colocaste o fardo de todas essas pessoas em mim? Veja a situação. O povo reclamando, aí Moisés vai, se vira para Deus e diz assim: Senhor, por que você fez isso comigo? Esse fardo é muito pesado. Por que todas essas pessoas estão contra mim? Por que estamos destacando esse fato? Mesmo líderes capazes, dedicados a Deus, mesmo pessoas seguidoras de Deus, que têm fé, mesmo essas pessoas, em algum momento, elas se abalam. Em algum momento, elas se sentem débeis. Em algum momento, elas sentem que não vão dar conta do recado, não vão conseguir cumprir a tarefa que lhes corresponde. Se eu estou falando para alguém que se sente dessa forma, fique tranquilo, você é uma pessoa normal. Você é uma pessoa normal. Moisés passou por isso. Moisés passou por isso. Não se abale. Recomponha-se, segura na mão de Deus e continua a jornada. Foi isso que fez Moisés. Não desanime. Mas continuando a história agora. Deus não ficou surdo a essas observações das pessoas. Por mais absurdas que possam parecer, o Senhor disse: está bem, se vocês querem carne, eu lhes darei carne. E aí, a resposta de Deus veio em Números, capítulo 11, versículos 16 a 33, e Deus mandou as codornizes. Interessante, eles queriam comer carne, e eles recebiam diariamente o maná do céu. O maná do céu era um milagre, era uma comida doce, nutritiva, maravilhosa. Nunca faltava, era saborosa. Mas aquele desejo no coração de não estar satisfeito com aquilo que Deus havia provisto para eles era tão grande que reclamaram, e aí as codornizes vieram. E se você ler a história, você vai perceber que, apesar do desejo atendido de comer carne, não resultou em alegria e felicidade para eles. Sabe por quê? Agora entra a explicação do porquê o título do estudo diz inquietos e rebeldes. Na verdade, o problema não era a carne.
Na verdade, o problema não era o maná. Na verdade, eles estavam revoltados e rebeldes contra a guia e a direção de Deus. A falta de carne no deserto era apenas uma desculpa para atacar a Moisés e, consequentemente, atacar a Deus que os estava guiando, na verdade. Muitos de nós hoje podemos viver inquietos, angustiados e desesperados, como fruto da nossa rebeldia. A rebeldia produz essa sensação de êxtase tão ruim. E a raiz de tudo isso é a nossa rebeldia. Não queremos o rumo das coisas, o rumo que Deus tem dado para nós. Se esse é o nosso caso, ainda estamos em tempo de voltar. Ainda estamos em tempo de nos arrepender da nossa rebeldia e aceitar a vontade de Deus na nossa vida. E não ficar inventando desculpas, como aquele povo inventou. Ah, que saudade do alho, da cebola e da carne. Recordando de um passado de escravidão, como se esse passado tivesse sido uma maravilha, simplesmente para dizer para Deus, o Senhor nos colocou em uma situação pior em que estávamos. Eles estavam em liberdade, protegidos e cuidados e alimentados por Deus, e mesmo assim reclamando. O rebelde é assim, ele não consegue enxergar as bênçãos, ele não consegue se relacionar bem com as pessoas, ele critica os seus líderes, ele está desconforme com tudo. Que não sejamos nós assim. E que essa lição do povo do Egito possa nos inspirar a sermos agradecidos e caminhar nessa terra de mãos dadas com Deus, com gratidão, amor e seguindo o exemplo dele.